tudo bem com vocês? Professora Gisele, e hoje, quarto, quinto ano do ensino fundamental, nós vamos conhecer o tão famoso bárbaro. Quem são esses povos? Por que eles são bárbaros? E aí, vocês já ouviram falar nas grandes invasões bárbaras nos povos nórdicos? E aí, vamos conhecer essa história comigo? Bora lá! Quem nunca viu este personagem? Tanto nos desenhos quanto em filmes. Com a sua espada enorme, muito forte, sempre guerreando, andando a cavalo. Um personagem icônico. São os povos bárbaros. E aí, da onde surgiram então os povos bárbaros? Bárbaros, desde a Idade Antiga até a Idade Média, os bárbaros, eles existiam no continente europeu. Porém, os gregos e os romanos achavam que as civilizações que não faziam parte do seu território eram muito diferentes culturalmente. E daí, eles resolveram criar uma terminologia para esses povos que era tão diferente deles em roupas, costumes e toda a socialização desse povo diferente. E aí, a terminologia, os bárbaros. Então nós temos séries, streamings, nós temos vários documentários, desenhos a respeito desses povos. Vamos descobrir um pouquinho sobre os seus costumes, como eles viviam e se realmente eles eram povos realmente bárbaros ou era só uma terminologia que era diferente, tratado de maneira diferente na época grego-romana. Os bárbaros, eles surgiram então de acordo com o desprezo pelas culturas dos romanos. Nossa, professora, romanos? Eu não me lembro muito bem quem são os romanos. Então vamos lembrar dos povos romanos. Nós temos esse grande exército que defendia praticamente toda a Europa e incorporando territórios e cultura. E aqueles povos que não eram e não pertenciam aos romanos eram escravizados. Porém, quando eles saíam para conquistar essas terras, tanto no leste europeu quanto no norte europeu, eles esbarraram em alguns povos com umas culturas bem diferentes, principalmente militarizadas também, que tinham questão e faziam honra de guerrear. E eles eram muito fortes, povos acostumados a altas temperaturas e também a navegações. E esses povos enfrentaram então os romanos, que estavam praticamente toda a Europa, e eles começaram então a delimitar e defender os seus territórios. Então nós temos aí, na Europa Antiga, nós temos aqui através do mar Mediterrâneo, principalmente a Britânia, a Germânia e nós temos a Armênia. E vários desses povos estavam fazendo a defesa exatamente desses territórios. Então, com muita força e pouca tecnologia, eles conseguiam e tinham a honra de lutar e defender as suas famílias e os seus territórios. Então vamos lá. Os povos germânicos são um dos mais conhecidos, mas nós temos também os saxões, os bretônicos e vários outros que a gente conhece como bárbaros. E eles são visigodos, os ostrogodos, os burgúndios, que começaram a invadir esse território romano, com força militar, com poucas roupas, mas com muita força, força bruta. E eles tinham um poder militar de lanças, de arco e flechas e muitas outras armas primitivas perto de uma espada. A origem desses povos eram praticamente da Suécia, da Bélgica, de Luxemburgo, Reino Unido e França. Professor, mas esses lugares existem hoje? Sim, e é uma miscigenação entre o povo romano e o povo bárbaro, estando estabelecidos hoje, na época de hoje, a cultura
dos vikings, os celtas e vários outros que nós conhecemos. Os principais nas germânicas são os visigodos, os ostrogodos, o povo franco, os frísios, os lombardos e os normandos. Nós também temos uma divisão social desse trabalho dos bárbaros, destes povos. Engana-se que pensa que a mulher não tinha um papel de destaque. Vocês sabiam que os povos bárbaros são conhecidos porque eles tinham a prática militar, ou seja, a prática de guerrear, e as mulheres também, como elas ficavam no território defendendo os filhos e suas casas, elas também sabiam como nunca entrar numa batalha. Outra característica muito conhecida dos celtas, que além deles serem muito fortes, eles eram mestres em roupas de couro com animais para que eles pudessem ficar aquecidos nas temperaturas frias, e eles eram exímios matadores. Eles adoravam a arte de matar. Eles também acreditavam em vários deuses, que fazia a sua cultura e a sua religião ser politeísta. Vamos olhar um pouquinho as vestimentas dos povos bárbaros. Peles de animais incorporadas em roupas de couro, armamentos brutais com muita categoria no manuseio de bronze e ouro. As mulheres tinham este papel tanto quanto os homens de guerrilha, e eles também gostavam de utilizar crina de cavalos em seus chapéus, conhecido como elmos, e penas de animais. Sim, as suas aparências eram sempre exóticas, com cabelos longos, altamente trançados. Geralmente eles eram loiros ou ruivos, ou seja, a tonalidade do cabelo de cor branca ou vermelha. A organização política desses povos era muito simples. Eles viviam de lugares em lugares, ou seja, eram nômades. Viviam em casas estruturadas com uma característica familiar. A mulher e os filhos e sua família viviam dentro da mesma tenda, e a ocupação principal era pastoreio, cultivo de gado e também as guerras. Eles adoravam entrar em algum território, saquear e roubar da terra o que eles pudessem usufruir de melhor. Quando a terra já estava mais gasta, eles mudavam para outro local. Outro costume muito marcante é que eles também tinham as suas formas de satisfazer os deuses. Como eram muitos, eles faziam vários sacrifícios, inclusive humanos, mas eram da crença daquele povo. Então eles tinham os seus sacerdotes, que sempre estavam então fazendo esses sacrifícios. A alimentação dos povos bárbaros era praticamente churrasco e bebida alcoólica, conhecida como hidromel. Essa é uma casa tipicamente bárbara, e esta casa, ela tinha as acomodações, fazendo com que a comida e o aquecimento estivessem sempre dentro da tenda. Eram os lugares que eles faziam as refeições e dormiam em conjunto. Quando tinha algum nobre para ser representado pelo seu líder, que era conhecido como Lorde. O Lorde era aquele que defendia o seu povo. E cada tribo tinha uma característica diferente. Às vezes eles eram amigos e às vezes inimigos. Mas o Lorde sempre defendia seu povo. Os deuses são conhecidos como os deuses nórdicos, e vocês já conhecem bastante deles, só não sabem que eles são nórdicos. Vocês conhecem o Thor, Odin? Quem não conhece o Thor, que é dos filmes dos Vingadores? Exatamente, ele é um deus nórdico, a crença dos povos bárbaros. Vamos saber um pouquinho sobre eles. Então nós temos Hel, Thor, que é o deus da força e do trovão, Odin, que é o mestre supremo dos deuses, Loki, que é o deus da brincadeira,
e Frigg, que é a deusa da fertilidade e do casamento. E eu trouxe um pequeno vídeo para vocês sobre a mitologia que eu gostaria que vocês conhecessem a fundo a característica de cada um. Odin é o principal deus da mitologia nórdica, conhecido como Pai de Todos, e ele era o mais sábio dos deuses. Como Deus Supremo, Odin reinava sobre seu trono em Asgard. De lá, ele era capaz de observar tudo o que acontecia nos mais diversos reinos da mitologia nórdica. Odin geralmente é representado segurando sua lança e acompanhado por dois corvos, Hugin e Munin, e dois lobos, Geri e Frek. O deus possuía apenas um olho, o outro foi sacrificado em sua busca pela sabedoria. Além de ser considerado o deus da sabedoria, ele também era uma divindade da guerra e da morte. As almas daqueles que morreram com bravura nos campos de batalha eram trazidos pelas valquírias e recebidos por Odin no salão do Valhalla, onde ficariam até a chegada do Ragnarok. Frigga ocupa o papel de deusa-mãe na mitologia nórdica. Ela era esposa de Odin e por isso era reconhecida como uma figura de muita autoridade. A deusa era protetora dos lares, matrimônios e gestantes, muito similar à deusa Hera da mitologia grega. Frigga era uma figura doce e conciliadora e por isso estava constantemente buscando mediar conflitos, e assim era considerada a deusa da paz. A rainha de Asgard também é ligada à previsão do futuro. Foi ela que ensinou os homens a prever o futuro por meio das runas. Mas seu poder profético lhe proporcionou a infelicidade de antever a morte de seu filho favorito. Frey é um deus Vanir, soberano do reino de Alfenheim, terra dos Elfos da Luz, e é considerado o deus da prosperidade e da fertilidade do solo. Ele e seus súditos, os Elfos, são responsáveis pelo crescimento e a prosperidade de todos os tipos de vegetais. Contudo, após a guerra entre os deuses das raças Aesir e Vanir, Frey teve que morar em Asgard para selar a paz entre os deuses. Frey é portador de artefatos fantásticos, como por exemplo, uma espada que luta sozinha, um cavalo capaz de ultrapassar qualquer obstáculo, um javali dourado, cujo brilho cegava os inimigos em batalha e espantava as trevas, além de um grande barco que poderia ser dobrado e guardado em seu bolso. Freya é a deusa do amor e da beleza na mitologia nórdica. Assim como seu irmão Frey, ela também é uma deusa Vanir da fertilidade, filha de Njord. A beleza da deusa era tanta que Freya era frequentemente objeto de disputas. Capaz de despertar a luxúria de qualquer um, não foram poucos os casos amorosos de Freya com outras divindades. A deusa também era líder das Valquírias, divindades menores que tinham como uma de suas responsabilidades buscar as almas dos mortos nos campos de batalha. Estes mortos eram divididos com Odin, que os levavam para o Valhalla, enquanto Freya levava sua porção para o palácio de Folkvang, onde seriam treinados para defender os palácios dos deuses. E por isso Freya também é uma das deusas ligadas à morte. Thor, filho de Odin, é certamente o deus mais conhecido da mitologia nórdica. O deus do trovão era considerado o campeão dos deuses. Isso quer dizer que ele era o melhor guerreiro entre todos os deuses de Asgard, fazendo uso do martelo Mjolnir, que nunca errava seu alvo, e seu cinturão mágico, que lhe conferia uma força descomunal. Thor era praticamente invencível em combate. O deus é o defensor do mundo e dos homens. Ele era incansável na sua luta contra o mal, e por isso combatia ferozmente seus inimigos. Thor percorria o céu sobre sua carruagem puxada por bodes, e por onde passava era possível ouvir o barulho de seus trovões. O filho de Odin passou a ser ainda mais cultuado durante a Era Viking. Devido à sua reputação marcial, o deus gozava de muito prestígio em uma sociedade guerreira.
Sif era esposa de Thor e uma deusa ligada à fertilidade da terra e à colheita de cereais. Ela era conhecida por sua beleza e por um belíssimo cabelo dourado, composto por fios de ouro feito por anões. A deusa também é cultuada como uma deusa dos lares, mas apesar de sua imagem feminina, Sif também é uma guerreira formidável. A deusa apreciava a excelência nas artes marciais, assim privilegiava a técnica e a estratégia em combate, em detrimento ao uso indiscriminado da força bruta. Heimdall era um deus guardião, filho de 9 mães. Ele nunca dormia e sua função era defender a ponte Bifrost. Esta ponte tinha forma de arco-íris e ligava o reino de Asgard ao reino de Midgard, terra dos mortais. O deus possuía poderes premonitórios e uma visão e audição aguçadas, sendo capaz de ouvir a lã de uma ovelha crescendo. Heimdall anunciará a chegada do fim do mundo, soprando seu chifre Gjallarhorn, que poderá ser ouvido em qualquer lugar do universo, dando início ao Ragnarok. Ele é um dos patronos da humanidade e responsável pela criação das classes sociais, dividindo em Njalls, que são os nobres, os Skrulls, que são os homens livres, e os Trolls, que seriam servos e escravos. Tyr é o deus da guerra na mitologia nórdica, e nos primórdios era considerado o deus supremo do panteão nórdico, sendo posteriormente substituído por Odin. Em outras versões ele seria filho de Odin e Frigga. O deus também era ligado à justiça, sendo responsável por fazer que contratos e juramentos fossem cumpridos. Tyr era um guerreiro excelente e sempre lutava de forma honrada. Como deus da guerra, favorecia o lado dos mais justos, ou daqueles que lhe prestavam as devidas homenagens. O deus é normalmente representado sem uma das mãos, que foi sacrificada para que os demais deuses pudessem aprisionar o terrível lobo Fenrir. Balder é um deus ligado à luz, à justiça e à sabedoria. Ele era o mais belo dos deuses, além de ser muito amável, e por isso ele era amado tanto pelos homens quanto pelos deuses. Balder semeava a bondade e a paz por onde passava. O deus era filho de Odin e de sua esposa Frigga. Após um sonho, o deus prevê sua morte. Por ser o favorito dos deuses, sua mãe recorre a todas as divindades, animais e plantas que concordem em jamais causar nenhum mal a Balder. Assim, o deus passa a ser invulnerável. Loki, enciumado, descobre a única vulnerabilidade de Balder e trama sua morte. Hel é a deusa do mundo dos mortos nórdico, papel similar ao de Hades da mitologia grega. Seu reino fica nas profundezas de Niflheim e era guardado pelo cão de gelo de nome Garm. A deusa possuía uma aparência sinistra. Metade de seu corpo era como de uma mulher normal e a outra metade era igual a um cadáver em decomposição. Em seu reino, a deusa era soberana e invencível. Assim, nenhum deus ousava desafiá-la. Njord é um deus Vanir. Ele é a personificação dos mares e está associado aos ventos e à pesca. O deus foi casado com a gigante Skadi, a deusa do inverno, com quem gerou os deuses Frey e Freya. Contudo, o casamento entre os dois fracassou, e devido ao fato dos escandinavos dependerem dos mares para sua sobrevivência, Njord passou a ser um deus muito cultuado. Loki é o famoso deus da trapaça e da travessura. Apesar de viver em Asgard, ele é filho de gigantes do gelo de Jotunheim. Entre suas principais habilidades está o poder de assumir as mais diversas formas. O deus é um grande estrategista, mas na maior parte das vezes ele usa sua inteligência superior apenas para satisfazer seu próprio ego. Contudo, os demais deuses de Asgard por diversas vezes fizeram uso de sua habilidade para resolver os mais diversos problemas. Loki frequentemente está fazendo travessuras e pregando peças nos deuses. Por isso, seus mitos, em grande parte, têm um caráter cômico.
O deus vive se envolvendo em confusões e aventuras com grande parte dos deuses, em especial com Thor, que tem por ele um apreço especial. Apesar de brincalhão, o deus também tem um lado realmente maligno. Ele será responsável por liderar as forças do mal durante o Ragnarok. Esse foi o meu filme sobre os deuses da mitologia nórdica. Espero que vocês tenham gostado. Vamos aprender mais sobre esses povos bárbaros com vários documentários que temos no History sobre cada um deles. Então vocês podem procurar os francos, os lombardos e não se esqueçam dos hunos. Os hunos foram um dos mais conhecidos povos bárbaros da época da Idade Média. Foram eles responsáveis por praticamente a dizimação do Império Romano. Vocês já viram falar de Átila? Espero vocês na próxima aula e que vocês procurem também quem são esses povos e por que nós temos que respeitar a cultura deles. Um grande beijo, meninos!